Por que eu não uso mais sabão caseiro para lavar as roupas aqui em casa? Olá, sejam bem-vindos ao canal Malsimu. E se você gostar do vídeo de hoje, por favor, ao final do vídeo deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais, especialmente o vídeo de hoje seria bem bacana se fosse compartilhado. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, acionando o sininho, assim todas as vezes que nós tivermos novas dicas, você fica sabendo. Um dos meus primeiros vídeos aqui no canal foi ensinando um sabão líquido para lavar roupas. Bom, eu uso esse sabão há mais ou menos 3 anos. Foi num canal americano que eu aprendi e tal. Existem muitos canais do YouTube, assim, desses de dicas, como é o caso aqui do Malsimu, que ensinam esse tipo de sabão para tanto um custo-benefício, como você vai usar produtos naturais, né, ingredientes naturais para fazer o sabão. Então, além dele ter um ótimo custo-benefício, porque ele lava muito bem, ainda ele tem essa capacidade de ser solúvel, de se tornar ali quando ele vai pro esgoto e tal, se tornar ainda biodegradável. Ele foi muito eficiente para mim, acho que por esses 3 anos ele foi muito eficiente, e nos últimos tempos eu comecei a notar que a minha roupa assim começou a encardir. Antes isso não acontecia, até pensei que talvez fosse algo com a máquina e tal. A minha máquina é aquelas de porta frontal, não é aquela que tem a porta em cima, né? A tampa em cima, é aquela que tem a tampa frontal, né? A front load. Então o que acontece? Outra coisa que eu notei também é que as minhas toalhas essas de pano de prato, eu sempre tenho ali perto da pia. A cinza é de pano de prato, a preta é para mão, e tem sempre a toalhinha de pia, né, de secar pia e tal, que também é uma toalhinha preta. Eu também lavo essas toalhas assim de pano de prato e tal, eu lavo na máquina. Normalmente eu sigo a dica do fabricante. Todas as semanas eu faço uma lavagem da própria máquina. E depois dessa lavagem, a minha primeira máquina de lavar é dos panos de prato, dos panos ali de cozinha, né? Por uma questão de higiene e tal. Mas aí o que eu comecei a notar? Que embora limpasse e tal, ela começou a não secar mais as panelas, sabe? E eu falei, puxa, deve estar acontecendo algo estranho. Algumas roupas, como eu disse, começaram a ficar encardidas e tal, e foi assim de uns meses pra cá. E achei estranho aquilo e pensei assim, olha, deve ter sido esses últimos, essa última encomenda que eu fiz do carbonato de sódio, que é a barrilha leve, o bórax e tal. Falei, puxa, eu sempre compro, assim, o time que tá ganhando não muda. Então, quando eu gosto de um fornecedor, eu não costumo trocar. Então, eu sempre compro do mesmo fornecedor. Mas eu pensei, pode que, sei lá, que essa última remessa os ingredientes não estavam de acordo, alguma coisa assim, não estavam tão puros. Fiquei desconfiada, né? Olhei a data de validade ok, sempre é bem extensa, quando recebo, é uma companhia muito boa que me fornece, mas fiquei assim. E estava quase culpando a companhia de uma forma errada, julgando mal. O que aconteceu? Quando eu fui procurar confirmar a fórmula do sabão em pó, porque algumas pessoas estavam pedindo, né, pela dificuldade de encontrar o bórax, né, que é o borato de sódio, eu fui procurar, porque eu sei que tem essa outra fórmula em pó, que não vai o borato de sódio. E eu já tenho essa fórmula há muito tempo, eu já até alternei usando a líquida e ela, mas eu fui confirmar se não tinha algo novo e tal. Nisso de eu confirmar, eu encontrei lá um vídeo no YouTube, assim, tava lá em inglês, né? Por que eu não uso mais o sabão caseiro aqui em casa? Depois eu até vou deixar o link desse vídeo na descrição para quem sabe o inglês. Eu acho que tem um lugarzinho que você clica e que automaticamente o YouTube faz a tradução para você. Bom, eu não ia nem ouvir o vídeo dela e tal, né? Mas pensei assim, quer saber, eu vou dar uma olhada, né? Por que ela não usa mais?
E ela descreveu exatamente, ela também usava esse sabão caseiro já há uns 4, 5 anos, e descreveu exatamente o que estava acontecendo com a minha roupa. E é engraçado que é uma coisa que começa a acontecer depois de alguns anos. E foi muito interessante porque ela é a única pessoa ali, se você for procurar isso ali em canais americanos, canais de língua inglesa, você vai encontrar, eu não sei se eu não estou chutando baixo, mas são mais de 20 canais ensinando essa mesma fórmula que eu ensino de sabão líquido. Então não é uma coisa assim extraordinária, é uma coisa bastante comum, por sinal, nos Estados Unidos, e todas as pessoas que fazem sabão em casa, as saboeiras que vendem sabão, sabão artesanal, sabonete artesanal, shampoo artesanal, elas têm essa fórmula como básica para também o sabão da roupa delas. Então é uma coisa muito comum e não varia. É a mesma fórmula que eu indiquei aqui, é a mesma fórmula que elas usam. Então eu achei bem interessante, e vendo o vídeo dela, ela descreveu exatamente as mesmas coisas que estavam acontecendo com as minhas roupas, e a primeira coisa que ela falou foi das toalhas de secar louça. E na altura eu lembro que eu até pensei, as toalhas de secar louça assim e tal, eu não pensei que fosse o meu fornecedor de ingredientes ali do Borato e tal, mas eu pensei que talvez fosse as toalhas que estavam perdendo aquela coisa de absorção e tal. Eu falei, puxa, paguei tão caro, né? Mas já tenho 4 anos essas toalhas e tal. E pensei, bom, estão perdendo a absorção, deve ser uma coisa... Aí o que aconteceu? Ela descreveu exatamente tudo isso e foi fazer uma pesquisa. Nessa pesquisa, ela viu que quando ela trocou a máquina, trocou por essa máquina que tem a abertura frontal, e foi aí que começaram os problemas. Então é a mesma coisa que aconteceu comigo. A minha máquina é com aquela porta frontal, aquela tampa frontal. Então não é a tampa aquela que tem em cima, né? O que acontece? Até na Europa é muito comum a gente ver, e eu via isso e sempre eu classifiquei assim: sabão de roupa que faz espuma e sabão de roupa que não faz espuma. Sabão de roupa que não faz espuma é para máquina com abertura frontal. Sabão de roupa que faz espuma é aquele da tampa que abre ali em cima. Na minha mente ali, né, eu sempre pensei que essa era a única diferença. Mas na verdade não é. A máquina que tem aquela tampa em cima, normalmente, a maioria delas, se não todas, elas trabalham pela fricção da roupa. Então você pode ver, o movimento delas é assim, né? Então a roupa vai sendo, a maioria dela tem pás, né? Hoje, na verdade não é mais a maioria, hoje em dia muitas nem a pá não tem mais, mas continua sendo com aquela fricção da roupa. Então é o atrito da roupa que faz a limpeza. Para esse tipo de máquina, ela é interessante que se faça espuma. Por quê? Porque aquele atrito estraga a roupa. Tanto que quando eu troquei a minha máquina, normalmente quando eu morava fora do Brasil, eu sempre tinha essa máquina com a porta frontal. E eu sempre preferi essa máquina porque ela não estraga, ela estraga menos as roupas duram mais. Mas o que acontece? Essa com a fricção, ela precisa da espuma justamente porque a espuma protege esse atrito. É interessante, é uma engenharia química que entra aí. Muito interessante, por sinal. A outra máquina que abre com ali a abertura frontal, porta frontal, ela lava por tombamento. Você pode ver, se você tiver essa máquina, você olha ali, parece uma televisãozinha, né? A máquina fica caindo, a roupa fica caindo assim, pá, pá, então vem e pá. Ela não faz o atrito, tem menos atrito. É uma outra tecnologia. Essa máquina não pode ser lavada, a roupa não pode ser lavada com sabão. Então, não tem nada a ver, por exemplo, com o carbonato de sódio, né, a barrilha leve, o bórax que é colocado ali, ou para quem usa o bicarbonato e tal. Pelo contrário, esses ingredientes até são bons para serem usados, são até básicos para alguns dos detergentes que se vende, né, industriais que são vendidos. O problema é o sabão. O sabão, ele é feito para ser usado ele atua, a limpeza dele atua com o atrito. Então, quando você está esfregando uma roupa, por exemplo, há atrito.
e o sabão faz espuma. Sabão, não detergente, sabão. Sabão, aquele que sofre o processo de saponificação. Aqui no Brasil a gente chama tudo sabão ou sabonete e tal, mas há uma diferença. Um sofre o processo de saponificação, o detergente não. O detergente é uma outra química, é uma química diferente, um processo diferente, um componente diferente. Então o que acontece? O sabão, né, ele precisa do atrito. Na máquina onde há o tombamento, não acontece o atrito. E o que acontece? Vai passando o tempo, a roupa começa, como não há o atrito, só há o tombamento, a roupa começa a acumular resquícios desse sabão em suas fibras. E muitas vezes carrega, além daquele sabão, carrega resquícios da própria sujeira. E é aí que começam a acontecer os problemas, e pelo próprio acúmulo de sabão na roupa, a impermeabilidade, foi o que aconteceu com as minhas toalhas. Então, há toda uma explicação lógica para isso. Eu me lembro que no passado até havia propagandas e não se especificava, né, a diferença, acho que o Brasil não tinha muito dessa que é front load, então sempre, sabão tal, com pedacinhos de sabão, né, sabão em pó com pedacinhos de sabão na sua fórmula para maior limpeza, porque realmente o sabão, né, sabão, ele realmente limpa muito bem, mas tem essa questão, além de acumular na roupa, pode também acumular ali em algumas partes da máquina. Quando eu ouvi ela falando isso, eu falei assim, olha, eu vou fazer o teste para ver se realmente é isso mesmo. Eu estava até culpando, né, o fornecedor e eu estava errada. Então, fui fazer o teste, a primeira lavagem de máquina que eu fiz, voltei a usar lá o detergente, né, e melhorou muito. Aí eu pensei assim, agora eu vou fazer uma limpeza na máquina. Então o que eu fiz? Joguei bicarbonato na máquina, a máquina sozinha, sem nenhuma roupa, com 95 a 95 graus. Normalmente eu nunca uso a máquina a 95 graus, não vejo necessidade, mas dessa vez eu pensei, olha, melhor do que ainda ter algum resíduo, né, de sabão na máquina. Então joguei a 95 graus e depois a próxima máquina que eu lavei, algumas roupas que eu pensei que estavam até desgastadas, velho, que não tinha mais jeito, saíram assim, voltaram a ser o que era. Então realmente é isso, faz sentido. Então eu não vou tirar aquele vídeo do canal, mas eu vou fazer uma observação, porque realmente a fórmula é boa e tem o seu efeito, desde que é usado na máquina adequada ou na mão, mas tem essa particularidade. O detergente, por que você tem que usar detergente? Eu agora tive que voltar a comprar o bendito do detergente, que eu não queria mais, até eu encontrar uma nova solução, né? Ver como fazer, porque, por exemplo, para o shampoo, existe o shampoo saponificado e existe o shampoo que usa um tensoativo, um detergente, e ainda assim, ele embora seja industrializado, mas tem uma boa procedência, é vegano e tal, e é biodegradável. Então eu vou tentar buscar uma fórmula caseira que tenha esse tensoativo, que tenha um detergente biodegradável. Comprei agora um industrial biodegradável, porque o detergente, como que ele trabalha? Por que ele é seguro nessa máquina front load, na que abre frontal? Porque ele trabalha tanto que o componente dele, enquanto que o sabão, o componente dele, né, é o sabão, né, no caso do outro, do detergente é um tensoativo. O que ele faz? Como o nome já diz, ele cria uma tensão aonde há a sujeira. Ele chega ali, vem a água e ele é atraído pela sujeira, né, há toda uma questão química. Ele é atraído, causa um incômodo ali, uma tensão, a sujeira é liberada da roupa e no enxágue sai. Então o tombamento, ele é adequado para o tombamento por isso, porque ele vai liberando naturalmente a sujeira das roupas. Então essa é a diferença, né? E eu me senti responsável, já que eu indiquei a fórmula e tal, me senti responsável de como essa senhora, que me ajudou muito, de também dar essa explicação aqui no canal.
Então tá, né? Para mim, por enquanto, não é uma boa notícia, mas enfim, eu vou continuar pesquisando. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido de ajuda e até a próxima.